Gente querida, dando continuidade aos acontecimentos que sucederam à morte de Nero, falaremos hoje sobre a perseguição feita por Domiciano, que deu fim às perseguições ocorridas no primeiro século. Como eu disse no vídeo passado, nós também falaremos sobre a terrível catástrofe que marcou para sempre a história dos judeus, a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Embora estritamente falando, este acontecimento tenebroso não faça parte da história da Igreja Cristã, ele precisa ser abordado se desejamos ter uma visão mais ampla da história da Igreja Cristã. Até porque este evento ele representa o cumprimento literal da profecia do Salvador e que afetou de imediato aqueles judeus que eram cristãos também. Porém, para fazer uma abordagem digna, nós precisaremos de um tempo maior. E creio que será mais proveitoso e mais didático também deixarmos este assunto para o próximo vídeo. Portanto, no vídeo de hoje, iremos avançar na história das perseguições até o fim do primeiro século. E no próximo vídeo, voltaremos um pouco no tempo para abordar os acontecimentos que culminaram com a destruição de Jerusalém. Como já foi dito aqui, após a morte de Nero, em 9 de junho de 68, depois deste ter exercido o poder durante 13 anos, as perseguições cessaram por um momento, pois a nação estava numa grande desordem. Isto pode ser percebido claramente, pois o ano seguinte à morte de Nero ficou conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Entre junho de 68 e dezembro de 69, Roma testemunhou a ascensão e queda de Galba, Otão e Vitélio, e a ascensão final de Vespasiano. Vespasiano, que havia se distinguido nas operações bélicas contra os judeus, foi nomeado imperador na própria Judéia, após ser proclamado senhor absoluto pelo exército ali acampado. Encaminhando-se então a Roma, pôs em mãos de seu filho mais velho, Tito, a guerra contra os judeus. E é esta guerra que culminou com a destruição de Jerusalém, que falaremos no próximo vídeo. Portanto, Vespasiano não deu continuidade à perseguição aos cristãos, assim como seu filho Tito, que mais tarde ocuparia o trono após o seu reinado por ocasião de sua morte no ano 79. Ambos toleravam os cristãos e não viam razões para os perseguirem. No entanto, Domiciano, filho mais novo de Vespasiano, decidiu ter uma postura bem diferente de seu pai e de seu irmão. O que aconteceu foi que Tito teve um reinado bastante curto. Ele reinou do dia 23 de junho de 79 até o dia 13 de setembro de 81, vindo a falecer por causa de uma doença. No dia 13 de setembro do ano 81, no dia seguinte, Domiciano foi proclamado imperador pela guarda pretoriana. O seu reinado, que duraria 15 anos, seria o mais longo desde o de Tibério. Domiciano foi mais um perseguidor ferrenho dos cristãos. O início de seu reinado aparentava que sua atitude também seria benigna em relação aos cristãos, até porque esta fora a atitude de seu pai e de seu irmão. No entanto, ele era um homem cruel, que levantava suspeitas de qualquer pessoa e agia de maneira injusta e covarde diante das demandas que ele tinha que lidar. E no final do seu domínio, ele levantou uma perseguição contra os cristãos por causa de um certo temor vago e supersticioso que ele nutria sobre a possível aparição de uma pessoa nascida na Judéia, da família de Davi, e que deveria obter o império do mundo. É difícil afirmar com certeza quais foram as causas da perseguição. O fato é que Domiciano respeitava muito as velhas tradições romanas e que boa parte de sua política imperial consistiu em restaurar essas tradições. Desta forma, não era de se estranhar que ele se opusesse de alguma forma ao cristianismo, visto que em algumas regiões do império a nova fé em Jesus Cristo estava fazendo muitos adeptos. E esta fé se opunha claramente à antiga religião romana. Isto é fato. Nesta ocasião, Jerusalém já havia sido destruída e o templo não mais existia. E diante disso, Domiciano decidiu que a oferta anual que antes os judeus mandavam a Jerusalém fossem enviadas para as arcas imperiais. Quando alguns judeus começaram a negar a mandar o dinheiro para Roma, dizendo que Roma não havia ocupado o lugar de Jerusalém, Domiciano começou a persegui-los e a exigir o pagamento da oferta. E é importante frisar que algumas práticas do cristianismo eram ainda confundidas com o judaísmo. Isto fez com que os funcionários do império começassem a pressionar a todos os que praticavam costumes judaicos. Ou seja, a perseguição que foi feita nesta época não foi direcionada apenas aos cristãos, mas também aos judeus. Domiciano não poupou nem os romanos de nascimento que tinham abraçado o cristianismo e que pertenciam à mais ilustre e alta posição na sociedade.
Alguns foram martirizados de imediato. Outros foram banidos para serem martirizados no exílio. Sua própria sobrinha, Domitila, e seu primo Flávio Clemente, para quem tinha sido dada em casamento, foram vítimas de sua crueldade por terem abraçado o Evangelho de Cristo. Assim, vemos que o cristianismo, pelo poder de Deus, apesar de exércitos e imperadores, fogo e espada, estava se espalhando, não apenas entre os da classe média e baixa, mas também entre os das classes mais altas. Da perseguição em Roma, sabemos que Domiciano mandou executar o seu parente Flávio Clemente e a sua esposa Flávia Domitila, acusando-os de serem ateus e de praticarem costumes judaicos. Como já foi dito anteriormente nesta série, os cristãos também eram acusados pelos pagãos de serem ateus por professarem a fé no Deus invisível. O que nos leva a crer que tanto Flávio Clemente como sua esposa Flávia Domitila foram mortos por serem cristãos. Embora estes sejam os únicos 2 mártires romanos no tempo de Domiciano, que conhecemos pelo nome, vários escritores antigos afirmam que foram muitos os mártires que padeceram em Roma nesta ocasião. E a carta de 1 Clemente, escrita pela Igreja de Roma, endereçada à Igreja de Corinto, pouco tempo depois da perseguição, em um de seus trechos diz assim: foram muitos os males e provas inesperadas e seguidas que sobrevieram a nós. Da perseguição na Ásia Menor, temos mais informações graças ao Apocalipse, que foi escrito em meio a essa dura prova e sofrimento. João, o autor do Apocalipse, havia sido deportado à ilha de Patmos e, portanto, sabemos que nem todos os cristãos eram condenados à morte. Mas há muitas outras provas de que foram muitos os que sofreram e morreram em tal ocasião. A perseguição foi ferrenha, a ponto do Apocalipse descrever Roma como a grande prostituta, a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, Apocalipse 17, 1 e 6. E descreve que Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, Apocalipse 2, versículo 13. Domiciano, diz Eusébio, o pai da história eclesiástica, tendo exercido sua crueldade contra muitos e injustamente matando não poucos homens nobres e ilustres de Roma, e tendo, sem causa, punido um vasto número de homens honráveis com o exílio e a confiscação de suas propriedades, por fim estabeleceu a si mesmo como sucessor de Nero em termos de ódio e hostilidade contra Deus. Ele também seguia Nero ao endeusar a si mesmo. Ele ordenou que sua própria estátua fosse adorada como um deus, reviveu a lei da traição e pôs em temeroso vigor suas terríveis provisões, sendo cercado de espiões e informantes. Contudo, o reinado desse tirano desprezível estava chegando ao fim. Ele tinha um estranho hábito que fora descoberto de uma forma inusitada. Ele costumava escrever os nomes das pessoas que ele considerava que poderiam ameaçá-lo, de alguma forma, e ameaçar o seu governo. Ele escrevia os nomes dessas pessoas em um rolo, e uma vez ali, elas estavam destinadas à morte. Domiciano mantinha este rolo guardado nos seus próprios aposentos, e para não levantar alguma suspeita, ele tratava as suas futuras vítimas com a mais lisonjeira atenção. Mas esse rolo fatal foi um dia tomado por uma criança de debaixo de uma almofada em que ele estava dormindo. A criança estava brincando no apartamento quando achou o rolo. E o que ela fez foi levar a imperatriz, que diante do fato ficou chocada ao se deparar com o seu próprio nome escrito na lista negra, juntamente com os nomes de outras pessoas que ela tinha grande consideração e respeito. Como consequência, o imperador foi assassinado em 18 de setembro de 96 por uma série de punhaladas como consequência de uma conspiração palaciana urdida por uma série de oficiais da sua própria corte. Assim como foi no caso de Nero, de acordo com os relatos históricos que temos de Roma e da Ásia Menor, ao que parece, a perseguição não ocorreu na mesma intensidade em todo o império. E, felizmente, a perseguição começou quando seu reino já chegava ao fim. É exemplo do que ocorreu após o reinado de Nero. O império deu uma trégua aos cristãos durante um tempo. E isto fez com que a nova fé continuasse se espalhando pelo império, gozando de um período de relativa paz. No próximo vídeo falaremos sobre os acontecimentos que culminaram com a queda de Jerusalém. Não perca! Ore comigo.
Pai dos que sofrem perseguição, por amor ao nome do seu amado Filho Jesus. Senhor de todos os poderosos da terra, Deus de poder absoluto sobre todo o cosmos, Senhor e libertador nosso, a Ti nos prostramos em reverência e adoração, clamando a Ti para que não seja retirado o Teu Espírito Santo de nós. Nos ajude, Deus, a nos mantermos fiéis diante de tantas provações pelas quais temos que passar. Que possamos nos lembrar destes períodos tenebrosos que a Tua igreja sofredora passou. A igreja sofredora triunfou e é assim que devemos fazer também. Que o sangue derramado por amor a Ti faça brotar em nossos corações a força de que necessitamos para perseverar até o fim. Nos ajude em nossa fraqueza e falta de fé, ó Pai, para que possamos trilhar esta vida com a força que a alegria de nossa salvação pode nos dar no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.